e vai falar conosco. Fique atento. João capítulo 14. O texto que já está projetado é o quarto livro do Novo Testamento. Eu esqueci de falar que na nossa escola de preparação ministerial, cujos detalhes, cujo cronograma, a grade curricular já está no grupo da igreja, a nossa primeira matéria é interpretação da Bíblia. Todos que fizerem vão sair experts na interpretação de um texto bíblico, amém? Hoje já aprenderam bastante coisa. João capítulo 14, eu vou ler até o versículo 14. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quantos creem nessa palavra? Vamos falar com o Pai? É a oportunidade agora. Ore. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, tua palavra que é maravilhosa, tua palavra que é sublime, a tua palavra que fala conosco, Pai, a tua palavra que nos sonda. Senhor, traz-nos revelações, ó Pai, através da sua palavra, Pai. Revela aquilo que está oculto, escondido, Senhor. Mostra no interior de cada um aquilo que tu quer mostrar. Traz essas revelações, ó Senhor, e faz com que a tua palavra venha entrar, perscrutar o coração interior de cada um e fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, nós declaramos que esse ambiente está repleto dos teus anjos em volta desse local, em tudo aqui, ó Senhor, e eles permanecerão conosco e estarão ministrando, Senhor, dando-nos a paz, dando-nos a sua proteção. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós dizemos amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa linda palavra, esta palavra. Amém. Queridos, no ano de 1989, na Armênia, em 4 minutos de tremor de terra, 4 minutos de terremoto, cerca de 30 mil pessoas foram mortas. Sabe o que é isso? Um grande terremoto na Armênia, em 4 minutos, 30 mil pessoas estavam mortas. Um pai
sentiu a falta de um filho de 8 anos de idade. E aquele pai não se conformava. Ele começou a revolver os escombros lá próximo de sua casa, em todos os lugares que ele achava que seu filho poderia estar soterrado. E ele escavou, e ele arrancou, retirou escombros durante 38 horas ininterruptamente. Olha só o que faz um pai por amor do seu filho. 38 horas revolvendo escombros, procurando, para ver se algum sinal do seu filho ele achasse. E depois de 38 horas, mexendo em alguns escombros, ele escutou uma voz gritando de uma forma bem abafada. E ele percebeu que era o seu filho. E ele gritou de lá de fora: filho, aguarde calmamente aí que o papai vai chegar até onde você está. E arrancando os últimos escombros que faltavam, ele finalmente encontra o seu filho, soterrado há 38 horas. Uma história tão linda, queridos. Só que o filho, na mesma hora que encontrou o pai, ficou feliz, chorou. Ele disse: pai, eu tenho mais 3 coleguinhas que estão soterrados aí junto comigo, tira eles também. E o pai continuou escavando, 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 e o menino disse assim para os seus colegas: calma, confiem, meu pai vai tirar vocês daí. E quando aquele pai conseguiu tirar as 4 crianças debaixo dos escombros, que o seu filho o abraçou, beijou e disse: pai, eu havia dito aos meus coleguinhas que não era para eles temerem, não era para eles ficarem preocupados, porque o Senhor, se tivesse vivo, viria aqui e nos tiraria daqui de baixo. Eu falei para eles que eu tinha certeza, pai, que o Senhor estivesse vivo, o Senhor viria e nos tiraria daqui. Queridos, existem 1850 versículos, eu disse 1850 versículos na Bíblia, falando o quê? Que Jesus voltará. Oh glória! Só no Novo Testamento são cerca de 250 versículos dizendo que Jesus voltará, Jesus voltará, Ele virá, Ele nos levará. Em Atos capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, Atos 1:11, Mateus: este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que ouviram subir. Quantos creem nessa palavra aqui? Você acredita que ele voltará? E vai voltar da mesma forma que ele subiu? Depois de 40 dias de morto e ressuscitado, ele foi visto por cerca de 500 irmãos na Galiléia e em Jerusalém. E diante dos olhos dos seus 11, ele foi elevado aos céus, foi subindo, 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 subindo. E o evangelista Lucas deixou as palavras registradas, que o Espírito Santo ministrou naquela hora. O Pai falou dos céus: varões galileus, este Jesus, que vocês estão vendo aí, olha, subindo aos céus, Ele voltará, da mesma forma como vocês ouviram subir. Queridos, sabe por que eu acredito nisso? Porque nenhuma palavra desse livro caiu até hoje. Todas as promessas, todas as profecias, todas as palavras cumpriram. E essa também será cumprida. Ele disse que veio, veio. Ele disse que viveria entre nós, viveu. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria e voltará, e voltará, e voltará. Aleluia! Ele voltará, Ele voltará. Queridos, olha,
Eu poderia falar dos sinais que a gente está cansado de ver. Eu poderia falar das guerras, das fomes, dos terremotos, rumores de guerras, pestes, epidemia, mas não vou falar disso. É chover no molhado. Sinais do céu, é chover no molhado, porque a gente está cansado de ver e ouvir. Mas eu queria te dizer, queridos, que existem outros sinais que mostram com clareza, com precisão, que Jesus está voltando. Se a gente fosse falar de sinais tecnológicos, olha, armas nucleares, transmissão por satélite e internet. Eu estava vendo hoje uma pregação de Billy Graham de 1986. Em 1986, alguém que era especialista em radiotransmissão, falou: olha, Billy Graham, hoje no ano de 1986, nós podemos alcançar o mundo todo através do rádio. Sabe aquele rádio que você tinha em casa, tá? Ondas curtas, ondas médias e ondas não sei o que lá? Isso. A rádio transmundial podia alcançar o mundo através do rádio. Hoje, queridos, o que a internet não pode fazer? Aonde a internet não pode chegar? Então, quando Jesus falou que esse evangelho do reino, em Mateus 24, seria pregado a todas as gentes, a todas as nações, então viria o fim? O que a internet está podendo fazer hoje? Levar a pregação do evangelho a todas as gentes, todo o reino e toda a nação. Se a gente fosse falar dos gigantescos arquivos de dados, manipulações de DNA, inteligência artificial, gente, hoje tudo pode ser feito na internet através de inteligência artificial. Eles podem pegar a imagem minha, colocar eu falando coisas que eu não falei com a minha voz. É tudo possível, gente. Tudo é possível através da inteligência artificial, sistemas de monitoramento, transhumanismo, outras tecnologias atuais e muitas outras, queridos. Mas falar sobre isso é também chover no molhado. Vocês já ouviram falar de Matusalém na Bíblia? Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia, foram 969 anos. Mas o mais interessante é o que esse nome quer dizer, eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Matusalém quer dizer: sua morte trará juízo. Ou, quando ele morrer, isso tudo acontecerá. Matusalém, queridos, viveu na época de Noé. Noé construiu a sua arca durante 120 anos. Todo mundo zombando dele, dizendo assim: olha, Noé, tu tá louco. Não vai chover, não vai vir esse dilúvio que tu está falando, Noé. Não vai acontecer. Mas Noé passou 120 anos construindo a arca. 3 andares, a medida de um transatlântico moderno, 120 anos. Sabe o que é isso? Tinha muita gente assalariada ali trabalhando para Noé. Estavam trabalhando pelo salário, mas não acreditavam que iria vir o dilúvio sobre a terra. Na mesma época que Noé estava construindo a arca, Matusalém viveu. Sabe quantos anos ele viveu? 969, como eu já falei. E por que ele viveu 969? Você já fez essa pergunta? Porque o nome dele quer dizer: quando ele morrer, essas coisas acontecerão, ou sua morte trará juízo. O que iria acontecer quando Matusalém morresse? O dilúvio, que Deus estava avisando através de Noé. E a vida de Matusalém, vivida durante 969 anos, é a prova do amor, da misericórdia, da benignidade, da longanimidade, da paciência e da graça do Senhor. Porque o Senhor esperou. Não foi somente os 120 anos da construção da arca. Ele esperou cerca de 969 anos antes de trazer o juízo sobre a terra. Porque o nome Matusalém era uma profecia, que assim que ele morresse, Deus iria trazer juízo sobre a terra. E o dilúvio iniciou, sabe quando? No mesmo dia que Matusalém morreu. Vocês sabiam disso? Não, como eu também não sabia. Mas olha a vantagem de estudar a Bíblia. Agora você ficou aprendendo mais essa, né? Matusalém viveu 969 anos, morreu no dia que começou o dilúvio, porque o seu nome era uma profecia, dizendo, porque o nome dele significava isso, olha, aquele que traz juízo através da sua morte, aquele que quando morrer essas coisas irão acontecer
como aconteceram. Aí, queridos, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Mateus, segunda carta de Pedro 3, nós iremos ver que hoje existem os escarnecedores, que continuam dizendo, como nos dias de Noé, Deus não vai fazer isso, Deus é tão bom, Deus é amor. Olha, esse negócio de que Deus vai trazer juízo sobre a terra, a gente já tem ouvido desde que os nossos pais dormiram, há muito tempo, e nada disso aconteceu. Segunda carta de Pedro, Mateus, capítulo 3, está escrito assim: amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, versículo 3, Mateus, e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela palavra, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, preste atenção nesse versículo aqui, olha, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar depois. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora, olha aí, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Assim como Ele foi paciente nos dias de Noé, esperou que Matusalém vivesse seus 969 anos para trazer juízo sobre a terra, Ele está da mesma forma executando a sua paciência. Olha, os irmãos têm uma ideia? De Adão até Abraão, 2000 anos passaram, sabia disso? De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até os dias de Jesus, mais 2000 anos. E dos dias de Jesus até aqui, quantos anos? Da morte do Senhor Jesus e ressurreição dele até aqui, já são quase 2000 anos. Muitos se atrevem a prever datas, eu não me atrevo a isso, mas é muita coincidência, queridos. Continuando, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, porque através da água não mais a terra será destruída, será pelo fogo. E os elementos se derreterão pelo, guardem isso, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, aqui nós não economizamos leitura da Bíblia, porque é isso que fortalece vocês, é isso que faz vocês crescer, é isso que faz vocês estarem preparados para a vinda do Senhor Jesus e para irem para o céu. Amém? É a Bíblia, a palavra. E queridos, eu estava observando aqui, eu sempre gosto de me atualizar das notícias, já perceberam, né? Eu tenho lido muitas notícias nesses últimos dias, dizendo os seguintes fatos. Olha, isso aqui não é para ninguém ficar alarmado, isso aqui não é para ninguém vender suas casas no litoral, isso aqui não é para ninguém ficar em pânico, tá bom? Eu vou explicar por quê. Queridos, a NASA e outros institutos científicos têm dito que uns falam até o ano 2050, outros falam até daqui 100 anos, que muitas cidades litorâneas vão desaparecer. Calma, não entre em pânico. Não entre em pânico. Entre elas está o nosso litoral paulista, está Rio de Janeiro, está São Luís do Maranhão, está litoral catarinense, daqui do Brasil, sem contar as demais localidades do mundo, tá? Então essas são as que eu estou citando. Uns falam até 2050, outros falam até 2100. Ok? Você ficou com medo? Ficou com medo de morrer submerso? Ficou com medo de perder sua casa? Não tenham medo, eu vou dizer por quê. Em Apocalipse capítulo 16, Mateus, Apocalipse 16, 20. Em Apocalipse 16, 20, que o Mateus está projetando aí, o que está escrito? Todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas, até as montanhas. Em outra tradução está escrito assim, ó, todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Nós moramos aonde? Numa ilha. Tudo isso aqui vai sumir. Sinto lhes dizer, sua bela casa, seu carro, seus bens, tudo vai sumir. Não adianta que se você quitou em 30 anos, 15 anos, vai sumir tudo. Gente, até montanhas no litoral vão sumir. Não adianta nem você ir para o pico mais alto aqui da montanha do litoral, que você não adianta. Vai ser submerso. As ilhas desapareceram, as montanhas sumiram. Mas por que eu falei que é para você não ficar preocupado, temeroso, em pânico, não precisa vender sua casa? Porque isso aqui, queridos, Apocalipse 16 está no período chamado Grande Tribulação. Quando a Grande Tribulação começar, quanto tempo vai faltar para Jesus vir? Quanto tempo? Vou repetir. Quando a Grande Tribulação começar, alunos da Escola de Preparação Ministerial, quando a Grande Tribulação começar, quantos anos faltarão para Jesus voltar? 7 anos. Então, desapareceu a ilha? Dane-se. Sumiu nossas casas? Dane-se. Subiu nossos carros? Dane-se. Desapareceu tudo? Dane-se. Foi tudo submerso? Dane-se. O mundo não terá mais do que 7 anos. Vocês não entenderam. O mundo não terá mais do que? Por quê? Ele voltará. Essas coisas só vão acontecer na grande tribulação. E olhe lá, tudo indica que depois dos 3 primeiros anos e meio. Porque os 3 primeiros anos e meio vão ser 3 anos e meio de paz. O anticristo vai aparecer prometendo paz e promovendo paz. Não fiquem preocupados com guerras. Se preocupem quando alguém disser, pronto, agora o mundo está em paz. Agora não haverá guerras durante 7 anos. Aí bota a barba de molho, queridos. Se cuida, porque em 7 anos Jesus voltará. Quando aparecer esse cara, dizendo que agora fizeram um acordo de paz,
entre árabes, muçulmanos e israelitas. Agora fizeram um acordo de paz entre Rússia e Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, China, Coreia e Estados Unidos. Então, pode ter certeza que esse é o anticristo, aquele que vem prometendo a paz. E o mundo já não existirá mais em 7 anos. Então, você vai ter 3 anos e meio, escuta o que eu estou falando, guarda, grava, salva depois no seu computador para você não esquecer. Quando aparecer esse cara dizendo que o mundo entra em paz, corra daqui, viu? Não vou ficar preocupado em perder, corra daqui. Vá para São Paulo, vai para outro lugar alto, vá para o interior, suma daqui. Porque depois de 3 anos, pode até deixar a sua casa aí, seus bens aí, para quem quiser, porque depois de 3 anos e meio, tudo isso aqui vai sumir. Aí, você vai ter mais 3 anos e meio, mais 7 anos para viver, porque nós vamos estar aqui, nesse período da grande tribulação. Então, se você quiser viver mais uns 7 anos aí, e alertar sua família, e evangelizar o máximo nesses 7 anos, saia daqui. Não fique aqui quando o anticristo aparecer, porque tudo isso aqui vai sumir em 3 anos e meio depois que o anticristo aparecer. É bom porque aí a gente tem um tempo, né? A gente está sabendo que vai acontecer, né? Então o inteligente, sabendo que vai acontecer, se antecipa diante do mal. Olha, quem quiser ficar com a minha casa fica, o meu carro, estou indo embora. Estou indo para um lugar alto. Estou indo para São Paulo, estou indo para um lugar alto aí, interior, onde existe montanha, porque eu quero viver mais 7 anos. Porque quando Jesus voltar, eu quero ser participante daquela promessa linda que diz que todo olho o verá, todo olho o verá, voltando assim como viram subir, todo olho o verá, aleluia. Eu quero estar vendo meu Jesus. Se não for lá em Jerusalém, ao vivo, presente a cores, eu quero ver, ou seja, pelo celular, pelo aparelho de televisão, por onde for transmitido este evento que vai ser divulgado, transmitido em todo mundo, eu quero ver ele voltando entre as nuvens. Eu quero ouvi-lo chamar o meu nome, eu quero ser levado daqui naquele instante com ele, para me encontrar nos ares com ele, e ali pousar no Monte das Oliveiras com ele, junto com todos os santos, e dizer: o Senhor é fiel, o Senhor prometeu que voltaria, e voltou, e dali por diante, queridos, vamos estar para sempre com ele. Vocês não ficam felizes com isso? Então dê glória a Deus, aplauda, pula aí do seu lugar, grite. Olha, isso é mais emocionante, é mais significante, é muito mais relutante do que se o seu time fosse campeão. Se o Brasil, que nunca mais será campeão de futebol, fosse campeão. Estou profetizando, infelizmente, não precisa ser profeta para dizer isso. Mas isso é mais emocionante que qualquer coisa boa que alguém pode imaginar acontecendo na tua vida. Isso aqui é muito mais importante e emocionante do que se você descobrisse agora que você ganhou R$1 milhão na sua conta. É mais impressionante, queridos, é muito mais importante. Então, se alegre, porque a volta do Senhor Jesus, o Apocalipse, muito mais do que nos deixar em pânico, nos deixar em medo, apreensivos, tem que nos trazer esperança, querido. Nós estamos nesse mundo por um curto espaço de tempo. Vejam, a NASA, os cientistas, estão falando em no máximo 2050 para essas coisas acontecer. De 2024 para 2050, quantos anos? 26. As previsões mais otimistas, tá? Ou menos otimistas, porque as mais otimistas falam em 2100. Mas eu não acredito que chegue até lá. Olha, em 1947, criaram o chamado relógio do Apocalipse. Em 1947, com aquela ameaça de armas nucleares, Estados Unidos e Rússia, eles diziam que o relógio do Apocalipse apontava 2 minutos para meia-noite. O que significava isso? Que o mundo só tinha 2 minutos, não 2 minutos literais, esses 2 minutos podiam ser 2 anos, 20 anos, mas eles queriam dizer que era um período muito curto,
para tudo isso aqui desaparecer. Aí entrou a Guerra Fria, acabou a ameaça por um tempo das guerras nucleares. Eles retrocederam o relógio do Apocalipse para 14 minutos antes da meia-noite. Só que, queridos, nessa última década, ou nesses últimos 5 anos, aconteceu um fato incrível. Eles adiantaram o relógio do Apocalipse, faltando agora 90 segundos para a meia-noite. Os cientistas, não é crente, pessoal do mundo, pessoal não cristão, eles falam que nós estamos a 90 segundos da meia-noite. O que significa isso? Até os ímpios, o pessoal de fora, está dizendo que esse mundo não vai durar muito mais tempo. Lembra o que eu falei ali na segunda carta de Pedro 3 que nós lemos? Que os elementos da terra se desfarão pelo calor. Por que as ilhas e cidades litorâneas vão sumir? A temperatura do planeta vai subindo a cada ano. Cada ano o nosso verão está mais quente. As geleiras na Antártida, as geleiras nos polos vão derretendo. O mar vai subindo. Cada ano ele sobe alguns milímetros ou até centímetros. Isso vai elevando o volume das águas que vai submergir tudo isso. Gente, isso é bíblico. Como é que o apóstolo Pedro, há quase 2000 anos atrás, preveu que essa terra ia se derreter pelo calor? A Bíblia sempre tem razão. Esse livro, cujas palavras nunca caíram, suas promessas e profecias nunca falharam, está dizendo que vai chegar um dia que por causa do abrasivo calor, do excedente calor, a terra vai se derreter, vai começar a pegar fogo. Tranquilize o seu coração, fica calmo, fica calma, fica frio, fica fria, porque isso vai acontecer na grande tribulação. Quando tiver Jesus voltando, tá? Até lá, os homens desmaiarão por causa do calor, vão querer botar fim à vida e não vão conseguir, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles. 2/3, ou mais, 2/3, 1/3, vão ser eliminados da terra. Algumas pragas falam em 2/3, outras falam em 1/3, mas a população mundial será reduzida. Queridos, eu estava vendo algo aqui interessante, eu vou transmitir para vocês. Ezequiel capítulo 38, fala de uma batalha chamada Gog e Magog. Já ouviram falar? Gog e Magog? Quem quiser aprofundar o conhecimento, tem vários vídeos lá no nosso canal falando sobre essa batalha. É uma batalha que está prestes a acontecer, e vai reunir várias nações do norte de Israel contra Israel. Entre eles, Rússia, Coreia do Norte. Por que Coreia do Norte e China se não estão no norte de Israel? A nação que está mais próxima do norte é Líbano, que já está atacando Israel, e mais acima, Rússia. Só que existe um inimigo, número 1 de Israel, que é chamado Irã, antigo reino da Pérsia do Antigo Testamento. Lembra que no livro de Daniel é falado de um principado da Pérsia? Esse país Pérsia hoje é o Irã, é o inimigo de guerra maior de Israel. O presidente de Irã, que prometeu acabar com Israel, trucidar Israel, que disse que o maior desejo do coração dele era eliminar Israel do mapa. Preste atenção, queridos, que ninguém pode amaldiçoar a nação de Israel, porque é uma promessa feita a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que esse cara, o presidente do Irã, fez? Ele amaldiçoou Israel, falou que queria varrer Israel do mapa, acabar com Israel. Vocês sabem o que aconteceu com ele? A aeronave que ele estava voando caiu, morreu ele e os tripulantes da aeronave. Morreu. Pouquinho tempo depois dele falar essas declarações contra Israel. Lembra daquele ditador
chamado da Venezuela, o antes desse cara aí, Hugo Chávez, ele amaldiçoou Israel, falou impropérios contra Israel. Pouquinho tempo depois, ele foi acometido por um câncer e morreu. É claro que ficou outro também da mesma laia no lugar, esse Nicolás Maduro, que está prestes a cair, porque o povo venezuelano está abrindo os olhos e estão fazendo grandes movimentos lá pelas ruas de Venezuela. Amém? Então, queridos, a promessa do Senhor é verdadeira. Quando ele diz, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, ou seja, falando a respeito de Israel, é fato claro e evidente que vai acontecer e acontece. Em Ezequiel capítulo 38, fala de uma batalha chamada Gog e Magog. As nações ao norte de Israel virão contra Israel e farão uma coligação entre elas, Rússia, Líbano, Líbia, Etiópia, China, Coreia do Norte e outras. Aí uma pergunta que há algum tempo atrás era feita e ninguém sabia responder. Se essas nações vêm contra Israel, Israel lutará sozinho entre aspas, porque Deus vai guerrear por Israel. Israel vai vencer essa batalha contra todas estas nações, que virão com armas nucleares, mas as próprias armas nucleares voltarão contra os seus inimigos. Está lá em Ezequiel 38. Quando você puder, assista o vídeo Gog e Magog, que está lá no nosso canal, que eu falo em detalhes. Não vou falar em detalhes aqui, porque o tempo não permite. Mas essas mais de 7 nações virão contra Israel, e todas elas serão aniquiladas. Agora a pergunta, que não quer calar: e Estados Unidos, que é o amigo de Israel, por que não vai entrar na batalha contra Israel, contra essas nações? Por quê? Porque lá em Ezequiel 38, fala que Israel lutará sozinho, ele e Deus. E os Estados Unidos? O sábio discerne o tempo e as estações. Tiraram o Trump, que era amigão de Israel. Entrou esse cara aí meio morto, tá pé na cova, bico do corvo, está mais morto do que vivo, né? Joe Biden. Então, o que aconteceu? Ele iria disputar as eleições contra o Trump, não vai mais, que ele viu que para ele já era. Quem vai entrar no lugar dele? Outra democrata, que é contra Israel. O nome dela, se não me engano, é Kamala. É isso mesmo? Kamala Harris. Kamala. Ela é contra Israel. E vai ganhar. Infelizmente, Trump vai perder, mas isso porque o plano de Deus vai fazer com que Israel fique sozinho nessa batalha de Gog e Magog. Queridos, para não ir muito longe, sabe aquele desenho Simpsons? Eu também tenho um vídeo falando como é que eles preveem as coisas. É incrível. Eles acertam fatos que foram vinculados ao ar nos desenhos deles há 20 anos atrás e acontece até 20 anos depois. Em 2021, eles vincularam um episódio onde uma mulher com as mesmas características físicas dessa Kamala ganhava a eleição e era a primeira presidente dos Estados Unidos. É difícil os Simpsons errar uma. Então, ao que tudo indica, é porque tem um mecanismo, queridos. Não precisa ser muito inteligente, ou nem profeta, nem vidente, para prever coisas que vão acontecer no futuro. E muitas das previsões deles acertaram. Então, o que tudo indica, essa tal de Kamala vai ganhar, não vai apoiar Israel nessa guerra que está prestes a acontecer. Israel vai lutar sozinho e vai ganhar. Sozinho não, com Deus. Com Deus que forma a maioria. Será tão incrível essa batalha, queridos, que essas nações vão dizer, agora, sem a ajuda dos Estados Unidos, os amiguinhos dele, sem a ajuda de França, sem a ajuda de Inglaterra, porque ninguém vai querer entrar nessa, nós vamos aniquilar Israel, varrer Israel do mapa. E de repente vão ser essas nações que estarão aniquiladas. Não será a batalha final, ainda não será a grande tribulação, ainda não será o apocalipse final, porque depois de tudo isso, aí vai ficar mais fácil fazer um acordo de paz com Israel. Qualquer um que propor, vocês viram aí,
que não existe páreo para Israel. 7 nações poderosíssimas, entre elas Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, foram contra Israel e foram aniquiladas. Vamos fazer um acordo de paz com esses caras, com essa nação, porque senão, corremos. Aí vai estar facinho para o anticristo entrar, fazer um acordo de paz, o mundo ficará em paz durante 7 anos, só que depois de 3 anos e meio virá uma grande tribulação sobre o mundo, e nosso Senhor Jesus Cristo voltará depois desses 3 anos e meio ou 7 anos no total. Queridos, eu queria falar muito mais, mas nosso tempo não permite. Vamos falar agora sobre alguns sinais sociais. Falamos sobre sinais tecnológicos, falamos sobre sinais geográficos, falamos sobre sinais geopolítica. Agora vamos falar sobre sinais sociais, que é o que mais interessa. Em Mateus capítulo 24, a última pesquisa mostrou que Kamala Harris tem 51% de chance de conquistar a maioria dos votos no colégio eleitoral. Uma vantagem de 1,4 pontos percentuais em relação a Trump. Quem diria, hein? Uma mulher desconhecida, né? Entrar nessa disputa na última hora e ganhar. Não é Deus aí permitindo para que essa batalha de Gog e Magog aconteça e Israel não tenha apoio de Estados Unidos? Gente, Deus não perdeu o controle da história. Deus continua vivo, o Senhor Jesus continua vivo no controle do planeta chamado Terra. Nada passa fora do seu controle, nada passa fora da sua vista, Ele está no controle de tudo. Queridos, Mateus 24 diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. E farão tão o quê? Grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Queridos, nesses últimos dias não se impressionem com milagres, não se impressionem com profecias, de cara dizendo que profetiza, que descobre o seu RG, seu CPF, o endereço que você mora, quantos filhos você tem, detalhes da sua... Não se impressionem com isto, porque a palavra está dizendo que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Não se impressione se você vê um cara aí fazendo morto ressuscitar, o cara fazendo criar perna onde não existe perna, braço onde não existe braço, fazendo mudo falar, paralítico andar, cego ver. Não se impressionem, porque os falsos profetas dos últimos dias farão sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E o objetivo é esse, é enganar. Porque muitos desses falsos profetas, eles não pregam a palavra, eles não pregam a salvação, eles pregam prosperidade. E isso deixa as pessoas distantes de Deus. As pessoas vão às igrejas, as pessoas vão aos cultos, mas não é porque elas querem Jesus, não é porque querem salvação, elas querem a prosperidade, elas querem o milagre, elas querem a cura, querem a libertação, querem isso, mas não estão buscando a Jesus. E esses falsos profetas, falsos milagreiros, são usados muitas vezes pelo diabo para promover esses milagres, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Mas aos escolhidos eles não enganam. E em primeira carta de Timóteo 3:1-4, isso é o que eu considero o maior sinal da volta de Cristo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 1-4. Desculpa, Mateus, acho que é segunda epístola, tá? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. Aí, saibam o quê? Saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres
prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Queridos, esse é o maior sinal da volta de Cristo. É o retrato da atualidade. É o que está acontecendo no mundo atual. Vocês repararam que agora, tudo, quer seja político, quer seja cultural, esportivo, tem que entrar alguma blasfêmia, tem que entrar algum escárnio, tem que entrar alguma profanação com relação a Deus, a sua palavra, as coisas de Deus e aos evangélicos. Vocês viram essa aberração aí na abertura dos Jogos Olímpicos da França? Fiz um vídeo também sobre isso aí, mostrando que cada um daqueles itens lá era uma blasfêmia, era uma profanação. E assim, queridos, aí a gente aplaude a Raíssa, aquela skatista lá, que aproveitou a ocasião e mostrou lá em sinais de Libras, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que lindo, né? Que lindo, coisa linda. E aqui, né, que fez a maior pontuação em surf da história. E a foto dele ganhou mais destaque do que qualquer outra foto das Olimpíadas. Ele e a prancha apontando para o alto, mostrando que a vitória dele veio do Senhor. Ele disse: naquele gesto eu estava dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. O diabo foi derrotado mais uma vez nas Olimpíadas, porque o fato que está mais em destaque é Jesus. Aquela outra judoca, Larissa, ela ganhou medalha de bronze, mas a sua oponente, que não conseguiu medalha, foi lá, falou para todas as câmeras ouvir: levante-se, exalte o nome dele, levante-se, dê glória a Jesus, levante-se, honre a Jesus, exalta a Jesus. E eles conseguiram ali captar a voz dela, traduziram para todos os idiomas, que ela estava ali também glorificando o nome de Jesus. São fatos e fatos, manifestações nas ruas de Paris, manifestações em vários lugares, protestos contra tudo isso aí que eles fizeram nas Olimpíadas. Jesus é exaltado mais uma vez, porque debaixo da terra, acima dos céus, não existe outro nome do qual podemos dizer e podemos louvar e podemos glorificar. Não há outro nome igual ao nome do Senhor Jesus, porque Ele se humilhou a si mesmo, deixou a sua glória, veio habitar nesse mundo, assumiu a forma de homem e teve a morte de cruz, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessa que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Não existe páreo para Jesus, não existe inimigos para Jesus. Ele é Deus, Ele é o campeão vitorioso, vencedor sempre. Para encerrarmos, queridos, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Como eu gostaria que o relógio parasse um pouquinho na hora da pregação, só para a gente ir mais além. Mas 1 Coríntios capítulo 15, esse parou mesmo, literalmente parou, mas tem um relógio aqui do celular que não engana. Queridos, 1 Coríntios capítulo 15, muito bem, Mateus, está ficando treinado, moço. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Porque evangelho significa boas novas, e quando a pessoa ouve as boas novas e crê em Jesus, ela recebe a salvação. Desde que se preguem fielmente, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, se vocês se apegarem firmemente a essa palavra, vocês serão salvos. Salvos de tudo isso aí que está vindo para o mundo, pelo mundo e está para vir. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia,
segundo as Escrituras. Isso aqui é o Evangelho. Isso é a verdadeira pregação desses dias. Não é prosperidade, não é cura, não é saúde, não é libertação, não é tudo de bom. Isso é o verdadeiro Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. E apareceu a Pedro, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Olha, é testemunha bastante. Mais de 500 pessoas viram o nosso Cristo ressuscitado. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim. A mim quem? A Pedro, a Paulo, aliás, que estava escrevendo aqui. Paulo no caminho de Damasco. A mim como um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos esses, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer eu tenha sido eu, quer também tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe a ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Jesus, de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem gente que só tem esperança nessa vida. Porque nessa vida eu quero acumular, juntar o maior número de bens, porque vou morrer, vai acabar, é só essa vida. Não, queridos, essa vida é uma curta passagem de tempo, a eternidade é o que conta. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, versículo 20, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Paulo aqui, ele está fazendo uma apologia, uma defesa com relação à ressurreição de Cristo. Então, ele vai ali elaborando suas teses, suas antíteses. E se Cristo não ressuscitou? Não é vã nossa esperança. E se Cristo não morreu? Então para que estamos aqui? Por que estamos pregando? Mas aí ele conclui dizendo assim, mas, de fato, Cristo o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Aí ele tira a conclusão dizendo, de fato, verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. O que quer dizer isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Depois seremos nós, cada um de nós que cremos nele, que temos o DNA dele, que temos a mesma semelhança dele. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A morte veio através de Adão, a ressurreição dos mortos através de Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aí diz mais, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Lindo esse texto. Paulo conclui dizendo que Cristo, de
de fato, ressuscitou dentre os mortos. E se ele morreu e ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem, nós também, um dia, morreremos, ressuscitaremos. Você acredita nisso? Então para nós não existe morte. O último inimigo a ser vencido era a morte. E esse inimigo foi vencido. A morte não representa mais nada para nós. Que assim que morrermos aqui nesse mundo, já estamos na vida eterna, já estamos noutra vida. Aliás, a vida eterna já começou para nós, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, na nossa vida. A vida eterna já começou para nós. Quando nós partimos dessa vida aqui, já estamos em outra dimensão. Já estamos, queridos. Não é maravilhoso isso? Não é lindo isso? Então, olha, saia daqui nesta noite sem nunca mais você ter medo da morte. Alguém aqui tem medo da morte? Se tiver, eu vou chamar você aqui depois do culto aqui na frente, eu vou fazer uma oração de imposição de mãos, para que a palavra que foi pregada entre na sua cabeça, no seu coração, e você nunca mais tenha medo de morrer. As coisas que a gente mais vê hoje em dia é crente com medo de morrer. Gente, não tenha medo. Passou dessa vida, já estamos em outra. Você tem medo do quê? Do que você tem medo? Se você não tiver medo da morte, que é pior inimigo do homem, você não tem mais medo de nada. Amém? Amém? Amém ou amendoim? Amém? Ninguém tem medo da morte aqui? Não? Pode entrar alguém aqui e balear todo mundo vai morrer feliz? Se alguém entrar agora aqui com uma metralha, dizer, todo mundo que for cristão fica desse lado, que vai ser fuzilado. Os que quiserem sair vivo podem ir por aquela porta. Amém? Fiquemos em pé e oremos, amém? Jesus, Cristo bendito e poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz esperança, que nos traz a fé, a Tua palavra que nos faz crescer, a Tua palavra que nos enche de vida, porque ela é vida. Jesus, nessa noite, nós fomos alimentados pela Tua palavra. Vamos sair daqui com as nossas baterias carregadas. Vamos sair daqui com as nossas turbinas prontas para voarmos, ganharmos as alturas, vencermos mais uma semana em Teu nome, Jesus. Na próxima semana queremos estar aqui, queremos receber mais do Teu alimento, queremos receber mais da Tua graça, queremos receber mais de Ti. Nós dizemos, Senhor, Tu és o nosso Deus e não existe outro além de Ti. Nós nos submetemos ao Teu senhorio, porque a melhor coisa nesse mundo, Senhor, é vivermos sob o Teu senhorio, debaixo da Tua graça, vivermos na Tua promessa, Pai, cumprirmos os Teus mandamentos e as Tuas ordens.